se acomodar aí que nós já vamos começar o culto, tá bom? A graça, né, a paz do nosso Senhor esteja com a amada igreja. Estamos começando, né, o culto de adoração, de louvor, não é, ao nosso Senhor. E os irmãos já estão aí se acomodando, aí cada um no seu lugar. E nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo dele venha falar em cada coração nessa noite, tá bom? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça agora, todos, tá? Com suas cabeças baixas, falando com o nosso Deus nesse momento, pedindo ao Senhor Jesus que nesse momento Ele tome o lugar, não é? E fale a cada coração nesta noite, tá bom? Um minutinho aí, cada um orando por você, orando pelo seu vizinho que está aí no seu lado, tá? Para que o Senhor possa estar abençoando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse momento que estamos aqui na sua casa, ó Deus. Nós te louvamos, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Te agradecemos pelo dia, te agradecemos por esse momento, te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada família aqui representada. Muito obrigado, ó Deus, e entregamos esse culto, ó Deus. Que o Senhor venha receber, ó Deus, no teu trono de glória, ó Deus. E que, Senhor Deus, eu possa continuar falando aos nossos corações nesta noite. Obrigada, meu Deus, por tudo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler lá em Salmos 126, vamos ler o versículo de número 3. Eu gostaria que toda a igreja, mesmo sentado, pudesse estar lendo esse Salmo 126, o versículo 3. Vamos lá? De fato, mais uma vez, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E mais uma vez, vamos lá, bem bonito agora, vamos. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém, agora sim, ficou lindo, né? Vamos estar louvando com o Ministério de Louvor, juntamente com ele, não é só o ministério, mas toda a igreja louvando ao Senhor neste momento. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Eu te convido a se colocar de pé para que possamos, com alegria, celebrar o Senhor nessa noite e declarar que nós vemos a glória do Senhor nesse lugar. Eu creio que esse lugar é o lugar onde se manifesta a glória do Senhor. Eu creio que nessa noite nós veremos a glória do Senhor neste lugar manifestada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Aleluia! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser.
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora. A tua glória. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Irmãos, agora estaremos cantando o louvor de missões estaduais. Certo? Há muita gente por aí precisando encontrar um sentido pra sorrir. Viver sem rumo e sem amor, procurando a solução que só encontra em Jesus. Nosso dever é espalhar em todo canto, em todo lugar, que Cristo é esperança pra quem crê. Deus é por nós, não há o que temer. Deus é por nós, iremos avançar. Mesmo que pareça difícil, sim, cumprir
amém. Louvado seja, né? O nome do nosso Deus. No Salmo 150, a igreja pode sentar. No versículo 1 diz assim: louve o Senhor em seu santuário, louve-no em seu majestoso céu. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com a irmã Sheila. Aleluia, que noite linda, a igreja cheia, viemos aqui para louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, exaltar aquele que vive, a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, a esperança de cada um de nós, e aqueles que ainda não encontraram uma esperança na vida, essa é a noite de você encontrar Jesus e poder dizer, Ele é a minha esperança. Aleluia. Pode soltar, irmão. Você que souber, cante comigo, vamos adorar juntos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Pode subir um pouquinho. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Só a tua palavra, Pai. Aleluia. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Dá o teu coração para o Senhor nessa noite. Aleluia. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra nunca, Senhor, não abro mão. Aleluia. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará, Ele nunca falha. Aleluia. Glória a Deus. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Eu creio em ti, Pai. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque
vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Aleluia. Amém, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ainda entoar o hino de número 411. Nesse momento, os irmãos que trouxeram as suas ofertas, tá? Podem entregar o quilo. Se alguém ainda não entregou aqui, está com você, você pode trazer aqui à frente, tá? E a salinha, o culto infantil também está funcionando. Se você quiser levar a sua criança, tá? Para o culto infantil, fica à vontade, tá bom? Vamos colocar em pé? A gente está louvando ao nosso Deus? Hino de número 411. Que alegria neste dia, nós estamos a adorar. Cristo ensejo, bom desejo, temos a Deus louvar. Oh, cantemos com alegria, neste grande, muito festivo dia, vencer o que nos fez que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, ler o que nos fez o Rei do Rei. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vencer o que nos fez o Rei do Rei. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Vida sempre seja consagrada a ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vencer o que nos fez o Rei dos Reis. Irmãos, vamos cantar a terceira estrofe. No lugar onde fala igreja, vamos falar a vida e todos vão estender a mão aí, pastor, abençoando a vida dele. Vamos lá? A quarta estrofe. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta vida sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vencer o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. A igreja pode sentar. Nós vamos continuar louvando com o irmão Josué. E lá em Salmo 150, versículo 2 diz:
Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Som. Boa noite a todos, paz do Senhor. Muito bom estar aqui, muito feliz. Pastor Ricardo, sua família, Pastor Cristiano, muito tempo que eu não vejo. Senhor, muito feliz. Melhorou. Estamos em 2023, muito tempo se passou, né? Desde da vinda de Cristo para nos salvar. E essa música fala que sobre os gêneros que já passaram, tanto tempo se passou, mais de 2000 anos, e o nosso Deus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre será. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima estás, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão cair nessa noite, eu creio. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Então ergue sua mão, querido, e adora Ele nessa noite. Ele é vitorioso. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és. Oh, aleluia! Vem de imutável, a Deus. Como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso
estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso, tu és vitorioso. Oh, por isso que estamos aqui nesta noite, ó Deus, para dizer que tu és vitorioso. A Ele seja dada a glória, a honra e o louvor para sempre. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus, louvado seja, né, o nome do nosso Senhor. Nós vamos convidar agora também o nosso irmão Victor. Enquanto o irmão Victor estiver vindo, nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Pode fazer assim, tá? Não precisa ficar em pé, não. Os nossos visitantes. Oh, que bênção! Quanta gente maravilhosa, quanta gente bonita, né? Eu sei que o nosso irmão também é visitante, mas ele vai homenagear os nossos visitantes aí com o seu louvor, tá bom? Enquanto ele arruma, no versículo 6, diz assim, do Salmo 150. Louve-no com tamborins e dança. Louve-no com instrumentos de corda e flauta. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficou um pouquinho baixo. Primeiramente eu quero dizer que sou muito grato de estar aqui. Grato a Deus e grato ao nosso amigo pastor Ricardo pelo convite. Bom ver a sua família, que não seja no ambulatório naval. Toda vez a gente se encontra lá sem nunca ter marcado. É bom ver o pastor Cristiano aqui. É um prazer enorme estar aqui louvando a Deus junto com o senhor novamente, né? Ver sua família, sua irmã Fernanda ali, a família dela, já cresceu bastante. E assim, a gente tem muita história junto, eu não posso falar muito, que senão vai passar o tempo aqui. Mas quero dizer que é um amigo de longa data e é um amigo que a nossa família aprendeu a amar a família dele de uma maneira que só Deus pode explicar, né? Porque a Bíblia própria diz, né, que há amigos que são mais chegados que irmãos. E eu poder estar aqui hoje celebrando a Deus
pelo aniversário dele, é uma alegria para mim e para minha família também. Então eu vou cantar uma música bem simples, eu acredito que toda a igreja vai poder me ajudar. Porque até pensei em cantar uma música para ele, mas ia ficar meio estranho aqui. Então melhor cantar para Deus mesmo, né? Que é mais bonito. Então, é uma música bem simples. Gostaria que a igreja me ajudasse no louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso aleluia, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E Ele nos ajuda. E que aleluia! Por isso, diga isso. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda a obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu quero dizer um negócio para você nessa noite. Eu sei que você veio aqui e às vezes está cheio de problema da porta para fora. Às vezes está cheio de problema na sua casa. Você veio para fugir dos seus problemas e entrou nessa casa aqui nessa noite. Mas eu quero dizer para você que quando você adora o nome do Senhor, Ele vai guerreando as suas batalhas por você. E essas batalhas começam a ser vencidas e você não sabe nem como. Mas porque Deus te chamou nessa noite para você só adorar, só glorificar, só clamar pelo nome dEle. E Ele vai vencer as batalhas em seu lugar. Porque a guerra não é vencida pela nossa força, mas é pelo Senhor dos Exércitos. Então adore o nome dEle, adore a igreja. Oh, aleluia, diga isso, grande. Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus Santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, diga mais forte. Queremos o teu nome engrandecer. É pra Ele, abre a sua
boca e louve o nome do Senhor. E agradecer por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir o nome do Senhor essa noite. Você pode dar uma bravo de vitória no Senhor essa noite. Aleluia. Oh, pensei que ia continuar, mas vamos continuar louvando, né? Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora é a MCM. E enquanto a MCM levanta, porque não é só uma pessoa, né? Cadê a MCM? Vambora! Vamos ler o versículo de número 5 do 150, que diz: louve-no com o som de símbolos, louve-no com o símbolo ressonante. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Aleluia. Esse louvor ele tem como título Fiel a mim. E eu creio que todos nós nessa noite podemos dizer o quanto Deus tem sido fiel a cada um de nós. Deus te trouxe até aqui, Deus te deu vida, Deus te deu saúde, Deus te deu condições de estar aqui nessa noite. Deus tem sido fiel para com você, para com cada um de nós. Então que possamos louvar. Eu creio que a igreja toda conhece, a igreja toda é convidada a adorar o Senhor conosco e declarar: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel a cada um de nós.
Bom é louvar, não é? Ao nosso Deus. No versículo 2 diz assim: louvem-no por seus feitos poderosos, louvem por sua grandeza sem igual. Né? Precisamos continuar louvando ao Senhor nessa noite e vamos nesse momento, o irmão Marcos e a irmã Neia. Chegou o momento do irmão Marcos e a irmã Neia. Um momento assim, muito esperado, como todos, né, irmãos? Cada momento aqui foi muito esperado pela igreja e pelo nosso Deus, né? Muitos aqui nós não conhecemos, esse aqui nós já conhecemos, né? E bênção na presença do Senhor, a igreja aqui hoje, né? Prestando esse culto ao nosso Deus. Amém. Amém, irmãos? Eu me sinto parente, né? Esse momento é um momento que se reúne amigos mais próximos, família. Estou me sentindo da casa. Eu agradeço muito a Deus por esse lugar. Esse lugar tem cura, esse lugar tem milagre. Aproveita esse momento. E em todo momento que um povo se reúne para adorar e glorificar o nome do Senhor, algo diferente vai acontecer. Levante as tuas mãos e receba isso nessa noite. Tem palavra de vitória para a tua vida hoje. Tem palavra de vitória para a tua vida hoje. A tua casa vai ser sacudida com o que Deus vai fazer aqui nessa noite, através da palavra que Ele vai trazer aqui nesse lugar. Amém? Amém. Já estava com saudade dessa igreja. Muito bom estar aqui adorando, um dia tão especial. Pastor, hoje, acho que eu cheguei a comentar contigo, eu estou em transição, né? Estou indo para outra igreja. Aí hoje eu fui conversando com o pastor, e hoje eu fui na EBD, né? Aí ele falou, então, hoje à noite você vai ser recebido. Eu falei, Jesus, não vai dar, pastor. Vamos adiar para o domingo que vem, aniversário do pastor Ricardo. Olha, não posso de jeito nenhum faltar lá. Eu tenho um compromisso já, está marcado. Tá bom, vamos adiar. Eu já não sou ainda daqui, então vamos esperar mais um pouquinho. Então é uma alegria muito grande estar aqui, né? Vamos adorar o nome do Senhor. Não precisava nem cantar, só de estar aqui já estou feliz. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Mais uma vez. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Fiel. a Deus seja a glória. A Deus, levante a sua mão e adore. Seja a glória. A Deus seja a glória.
Deus a glória para sempre. Todo lugar que eu chego eu falo isso e eu vou repetir aqui. Pela medicina eu nunca mais eu ia cantar. Ele é o dono da vida! Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa noite tão especial, ó Deus. Pela tua vida, ó Deus, a vida do teu servo, ó Pai, o pastor Ricardo. Senhor, que é bênção nesse lugar, Pai. É um ungido teu, Pai. É um homem, ó Deus, que tem alcançado a tua benevolência, ó Pai, a tua graça. E eu quero lhe pedir, ó Deus, que tu seja sobre a vida dele. Seja com ele, ó Deus, nessa jornada. Fortalece, ó Deus, as suas mãos nas batalhas para vencer. Ó Pai, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, ó Deus, uma vida de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Amém. Que maravilha, né? Glorificado seja Deus, né? Isso. Estou aqui muito feliz e já agradeço a Deus pela tua vida. Por você estar aqui, você pode ter certeza. Se eu chamei você, se eu te convidei, foi porque você é especial para mim. Pode ter certeza disso. Você um dia tocou na minha vida, me abençoou. E hoje eu estou muito feliz de estar celebrando ao Senhor 45 anos, né? É novinho. Mais 45, mais 50, para a honra e a glória do Senhor. E também tenho alegria, né, nessa noite, de estar trazendo aqui o meu pastor. Ele vai pregar e nessa noite só vai impetrar a bênção apostólica. Amém? Estrela. Ele vai estar com a oportunidade. Vamos ficar em pé? Chamar a diaconisa Jussiara, nossa presidente da ABM. Quero honrar também a nossa igreja. Que lindo. No final, vamos fazer essas entregas, né? Às vezes, ou melhor, muitas vezes, Deus fala assim para você, faz isso. E um dia que o irmão esteve aqui pregando, Deus falou assim, pergunta para ele o que você pode ajudar. Eu perguntei. Então, naquele dia ali, eu decidi, em nome de Jesus, juntar alimentos para o centro de recuperação, recuperando vidas, né? Coletando vidas. E hoje está aqui meu irmão Leandro Marques, top de linha, pessoal abençoado, vai estar levando aí para o centro de recuperação, abençoando. E nosso pastor agora vai estar com a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Disse para ele para pregar uma palavra daquilo que Deus colocar no coração dele, né? E pregar uma palavra evangelística. E foi isso que eu falei. Tem que parar para tirar foto, né, irmão? Querido Deus eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua doce presença aqui no nosso meio. Muito obrigada porque o Senhor tem feito todas as coisas por nós, Pai. E por isso estamos felizes aqui nessa noite, Pai.
Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Pai, nessa hora nós vamos entregar também o pastor Cristiano nas tuas mãos, Pai. Usa o teu servo da forma com que o Senhor queres, Pai, para que possa falar com cada um de nós aqui nesta noite, que nós possamos sair daqui alimentado pela tua palavra, Pai, e que sabe, que o teu Santo Espírito possa conduzir em tudo aquilo que ele for falar e que ele for falar para cada um de nós, Pai. Ser com a tua vida, Pai, ser com tudo que teu filho tem assim, pedido ao Senhor, Pai, que ele possa ser, seu Deus, realizado, seu Deus, em tudo aquilo que o Senhor pedir, Pai, em tudo aquilo que ele, seu Deus, te pedir, Pai. Ser com ele aqui nesta noite, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Assim eu te oro agradecida já por tudo, no nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para hoje e sempre. Amém, Jesus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Deus. Pode sentar, por favor? Ricardo, ele tem o dom de reunir gente boa. Eu não sei como é que esse ambiente aqui está aguentando tanta gente boa de uma vez, num lugar só. É impressionante a capacidade que ele tem. Que estrela, né? Eu estava sentado ali, e Josué me pega o microfone, eu viajo. Aí o Vitor pega o microfone, eu viajo. E ver esse pessoal aqui querido, eu olho para trás, vejo pessoas que a gente está na vida. E o melhor, né? Você passa pela vida das pessoas e, graças a Deus, você tem boas lembranças no teu coração. Então, estou muito feliz. Eu não sabia que ia ter tanta gente boa aqui, mas estou muito feliz. E essa igreja também, a forma sempre carinhosa, né, que nos recebe. Então, estou muito grato a Deus. Mas eu estou com uma incumbência hoje de compartilhar com você, nessa noite de festa, uma palavra. E já me colocaram uma responsabilidade aqui, que a palavra precisa ser transformadora, né? E eu queria muito, quero muito, vou me esforçar, para que aquilo que Deus falou no meu coração durante essa semana, eu consiga passar para os irmãos de alguma forma. Abre a tua Bíblia. Eu estou usando a versão NVI, a nova versão internacional, Mateus capítulo 21. Apenas 3 versículos. Vou me esforçar para a gente fazer a exposição rápida desses 3 versos, porque em culto em que tem bolo, tem refrigerante, o pessoal não presta muita atenção. Eu já tenho um tempo de pastor, um tempo de igreja, então já sei como é que funciona. Então, eu não vou perturbar o teu juízo. Mateus capítulo 21, apenas o verso 18, 19 e 20, a figueira seca. Todos acharam? Amém? De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente, a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Proposta que ela fale ao nosso coração essa noite. Então abra, Senhor, abra o nosso entendimento, porque queremos aproveitar esse tempo em que estamos reunidos para ouvir a Tua voz. Te peço essa noite, ó Deus, que a Tua palavra produza consequências nas nossas vidas. Faz isso para a Tua glória, no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Durante muito tempo da minha vida cristã, esse texto me falava apenas de um milagre que, visto por um lado bem realista, eu poderia dizer um milagre negativo. Por que um milagre negativo? Porque um dia que sai da boca de Jesus uma palavra de maldição. Jesus, o seu ministério, a sua história, ela foi marcada por milagres extraordinários, coisas do tipo
cura de cego de nascença, multiplicação de pães e peixes. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus, ele curou pessoas de várias enfermidades, expeliu demônios. Mas esse texto, um texto emblemático, porque ele me mostra um outro lado. E que durante muito tempo da minha vida cristã, da minha caminhada, eu conseguia ver apenas Jesus vindo de um dia muito estressado. E se você ler o capítulo de Marcos, no capítulo 11, onde há um relato parecido com esse, é o mesmo relato visto por uma outra ótica, Jesus tinha acabado de passar também pelo templo. E chegando ao templo, ele expulsa aqueles homens que estavam equivocados dentro do templo, fazendo do templo um covil de ladrões. Então era um dia estressante. Embora Jesus viesse de uma noite tranquila, porque ele havia passado uma noite em Betânia, e Betânia era uma cidade, um local, um lugarejo em que Jesus gostava de estar. A palavra Betânia significa lugar em que Jesus gostava de estar. Algo mais ou menos isso, traduzindo para o português. Mas aí ele chega numa caminhada de mais ou menos 9 quilômetros, ele avista de longe uma figueira. E ao avistar essa figueira, ele reconhece essa figueira porque ela tinha muitas folhas. E aí, quando a gente vai para o texto, a gente começa a entender por que Jesus amaldiçoa lá na frente essa figueira. Essa figueira que está à beira do caminho, ou seja, num lugar em que muitas pessoas certamente passariam por ela, ela demandava uma propaganda enganosa. Por que uma propaganda enganosa? E é esse que deve ser um dos nossos cuidados em relação ao reino de Deus. Eu tenho um hábito de preparar os sermões que eu prego às quartas-feiras, na quarta-feira. O sermão que eu prego no domingo, eu fico mastigando ele o domingo, a semana inteira, e à tarde de domingo eu tiro 15, 20 minutos para dar uma olhada última no texto, para me sentir seguro. E quando eu olhava esse texto essa noite, eu não quero estar aqui essa noite como um aferidor de medidas, esse texto falou muito ao meu coração. Então eu quero falar de uma experiência também pessoal. Porque às vezes o pregador, por estar num lugar elevado, com o microfone em mãos, parece ser ele o dono da cocada. Eu queria que você essa noite pensasse, à luz desse texto que nós vamos expor daqui a pouco, como você está sendo visto por Deus. Essa figueira, ela estava numa posição de propaganda enganosa. Por quê? Porque quando Jesus vê à vista essa figueira de longe, Marcos dá esse detalhe, ele vê apenas folhas. Só que a figueira, ela tem uma característica. Primeiro ela dá fruto e depois ela dá as folhas. Então, era natural, embora o próprio Marcos diga que não era tempo de figos, porque as outras figueiras estavam sem folhas, aquela estava numa posição, de alguma forma, querendo demonstrar aquilo que ela não tinha para oferecer. A primeira pergunta que eu faço ao teu coração essa noite é: quais as expectativas que Deus tem a meu e ao seu respeito quando me vê, quando me olha? E quando eu digo isso, não é aquilo que as pessoas pensam de mim. Aonde eu chego como pastor, por exemplo, e aqui estou muito à vontade para dizer isto, costumo, entre aspas, ser celebrado, as pessoas me cumprimentam, as pessoas me tratam com respeito. Eu já passei pela vida delas de alguma forma, marquei em alguma condição, em alguma possibilidade, de alguma forma. Mas isso não é tão importante pelo olhar do Senhor a respeito da minha pessoa, da sua pessoa. Como Deus está olhando para mim e para você essa noite, por exemplo. Você tem cara, você tem forma, você tem jeito de que está vivo, mas como de fato você está?
E ao chegar diante dessa figueira e perceber que ela só tinha folhas e ele estava com fome, então Jesus não vai àquela figueira apenas para matar uma curiosidade. Jesus não vai àquela figueira com o intuito apenas de passar um tempo. Não, ele vai em busca de uma necessidade real. O texto diz que ele teve fome. Isso significa, eu aprendo com isso, é que quando Deus olha para mim, pelo investimento que fez, no lugar que me colocou, no lugar que te colocou, o investimento que fez na sua vida, no seu ministério, você precisa corresponder à altura daquilo que Ele mesmo já propôs no seu coração para você. Então, quando ele vai àquela figueira, ele vai com uma expectativa. Ele vai para buscar o alimento. E ele não encontra. E aí, quando eu falei que esse texto falou muito ao meu coração, porque às vezes as pessoas olham para a gente e nos julgam apenas pela aparência. Mas quem é que te conhece de verdade? Quem é você na segunda-feira, quando você não tem um crente perto de você? Quem é você nos negócios? Quem é você nos relacionamentos? Quem é você diante do espelho, quando acorda sem maquiagem? É essa visão, é esse momento, é essa experiência que eu e você precisamos ter, para não sermos confundidos, não sermos enganados. Precisamos de um quebrantamento real, um quebrantamento que dê nome ao nosso pecado, à nossa mazela, de maneira que Deus possa de verdade se agradar com o nosso ajuntamento. E a expectativa dele em me encontrar, ele seja real. Ele me achou, e me achou exatamente como eu sou. E me achou exatamente como ele gostaria que eu estivesse. Essa deve ser uma das nossas expectativas. Então, a primeira impressão de Jesus diante dessa figueira foi que ela estava dando para ele, oferecendo para ele, mostrando para ele uma propaganda enganosa. Que Deus nos livre disso. A segunda visão que eu tenho desse texto é que Jesus, ele faz uma pesquisa, ele faz uma inspeção, ele tem um olhar muito detalhado quando ele chega diante daquela figueira. E só tinha folhas diante. Ele se aproxima, ele vai até ela, ele examina, ele não fica satisfeito em olhar de longe. Mesmo sendo Deus, ele se aproxima e vê os detalhes. Por que que ela está com folhas, não é tempo dos figos, ela está demandando uma propaganda enganosa e não era para ela ter folha nesse momento, então por isso eu vou amaldiçoá-la. Por isso ela nunca mais vai servir para nada, a não ser para lenha. Parece uma contradição ouvirmos nesse texto uma palavra de maldição sair da boca de Jesus. Só que, por um outro lado, Jesus, ele aproveitou o seu ministério de 3 anos e meio com os discípulos, e com uma didática muito prática, com uma visão muito clara da vida, do dia a dia, ele queria trazer ensinamentos. Ele queria marcar a vida daquelas pessoas com algo útil para que eles pudessem levar para a sua história de vida. Então não estava em jogo ali apenas saciar a fome. Não estava em jogo ali ver uma figueira secar da noite para o dia ou imediatamente, como diz o texto. Estava ali também uma oportunidade para uma lição. Jesus te trouxe aqui essa noite porque Ele está esquadrinhando o seu coração. Ele está mais próximo de você do que você mesmo possa entender, possa perceber, possa discernir, mas Ele está extremamente interessado na tua história,
no que você deixou para trás para resolver, no que te espera amanhã na segunda-feira. Ele está extremamente interessado em saber aonde dói em você. Mas ele precisa se relacionar com você de forma transparente. Hoje é dia da sua máscara cair. E quando eu falo isso, não entendam como algo ruim. Entenda como uma oportunidade. Eu me lembro do texto no livro do Gênesis, quando Deus procura Adão no paraíso e Adão se escondendo dele. Adão teve uma sua experiência com o pecado, da desobediência, e Deus procurando: Adão, onde estás, onde estás, onde estás? E quando Adão não aguenta mais, Adão responde, e Deus o encontra. E por certo, Deus não estava procurando aquele Adão que agora, na viração do dia, se escondia dele. Um Adão desfigurado pelo seu pecado, um Adão mascarado. Ele queria conversar com aquele outro Adão. Então, o problema de Jesus não é nos encontrar nas esquinas da vida. Ele sabe exatamente por onde nós andamos. Ele sabe exatamente para onde está inclinado os nossos corações. Ele sabe exatamente o que faz os nossos olhos brilhar. Essas coisas já não lhe surpreendem mais. O que falta, então, é da minha parte e da sua parte o desejo de um encontro real com Ele, sem máscara, despido, uma rendição completa, para que a gente não demande. Já pensou que tragédia, uma porta aberta como essa, uma igreja, um ministério, um movimento cristão evangélico, mas sem fruto, só folhas, uma vida sem fruto, só folhas. Quando você olha, ele parece que prega. Quando ele canta, parece que canta. Quando ele utiliza o instrumento, parece que adora, mas aquilo ali não é nada além de apenas uma experiência a mais no seu dia. Quando a sua pregação não passa de filosofia, de ajuda, enfim, de autoajuda, não tem conteúdo que te leve a um quebrantamento, um momento em que eu possa refletir e dizer: Senhor, não me permita me perder do Senhor, porque eu não posso ser confundido. Então, a grande problemática desse texto é que ela denuncia não só a condição daquela figueira, mas também a minha e a sua condição de estarmos como que cheios de folhas, cheios de pompas, cheios de conhecimento, mas não temos o fruto para o qual fomos de verdade codificados, tratados. Há uma expectativa de Deus nesse tempo de nos sacudir, de nos chamar para um estreito, de nos chamar para um relacionamento real com Ele, para que eu e você possamos desejar esse momento. E concluindo, uma vez que ele, no verso 18, no verso 19, ele vê a figueira à beira do caminho. No verso 20, os discípulos já estão diante de uma constatação. A figueira secou. Olha o que diz o verso 20. Verso 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Para concluir, a terceira parte, a meu ver, desse texto, Jesus profere uma condenação profunda. Parece contraditório o que eu vou afirmar agora com tudo que eu já falei, mas não é. Jesus não amaldiçoou aquela figueira. Jesus não condenou aquela figueira à morte. Ela já estava morta. No juízo final, as pessoas que não se converterem a Jesus Cristo, elas não terão ali o seu status mudado, de perdidos
para salvos, ou de salvos para perdidos. Não, elas sempre estiveram perdidas. Elas sempre rejeitaram, sempre se colocaram num outro lugar que não foi o quebrantamento, a confissão e o arrependimento do seu pecado. Então, na verdade, Deus, ele, através de Jesus, ele não amaldiçoou aquilo que já era amaldiçoado. E isso é terrível quando você transfere para uma vida humana. Tu já pensou na condição de você resistir o Evangelho por toda uma vida? Você já pensou na posição de que Deus tem te dado oportunidades, diversas oportunidades para refletir a respeito do seu pecado, daquilo que desagrada ao Senhor, daquilo que te afasta dEle, daquilo que entristece o seu espírito, daquilo que Ele tem colocado com tanto amor, com todo cuidado, a vida, o dom da vida para você, e você resistindo à palavra, resistindo ao Evangelho, resistindo ao seu, e dando força cada vez mais ao seu pecado, ao seu prazer. Nesse dia, o seu status não será mudado. Você sempre esteve perdido. À luz do texto, você sempre esteve amaldiçoado. Pastor, uma noite de festa como essa, culpa do pastor Ricardo, ele que pediu palavra evangelística. Uma noite de festa como essa, eu vim falar sobre maldição. É tanto amor que tem no nosso coração, vontade de ganhar as pessoas, quase que obrigando-as a entrar, forçando-as a entrar, a refletir, porque, meus irmãos, cá para nós, a morte é uma realidade. As pessoas morrem. A gente não pode brincar com esse negócio. Um telefonema muda a sua vida, uma mensagem de WhatsApp muda a sua vida. Você está aí, ó, amanhã eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, que eu vou trabalhar e tenho que fazer minha marmita ainda, e vamos perder o ônibus, e tem que dar essa tarefa, tem que bater essa meta. Está cheio de plano. Um telefonema, ainda hoje, muda a sua semana, muda a sua vida. Então você precisa estar firmado na rocha. Você precisa estar enxertado na videira. Você precisa ser uma árvore frutífera. Você precisa aceitar o desafio de dar fruto a tempo e fora de tempo. Você precisa fazer valer o investimento que Deus fez pela sua vida através de Cristo Jesus. Aquilo não foi uma encenação. Deus veio a esse mundo e enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não foi um teatro. Não foi um teatro. Embora tenha sido, sabe, contracenado no mundo inteiro a morte e a paixão de Cristo, aquilo de fato aconteceu. Deus enviou o seu Filho a esse mundo para morrer no nosso lugar, para morrer no meu lugar, para que você tivesse uma vida frutífera, para que você fosse de verdade aquilo para o qual Ele te conduz, para aquilo que Ele tem esperado de você. Então eu penso que essa noite tem uma boa notícia para você. Ainda tem jeito. Se você está vivo, se você está aí conseguindo entender o que eu estou falando, é sinal que Deus ainda tem dado a você essa oportunidade de hoje, numa noite de festa, você pensar naquilo que é mais precioso para você, o milagre da salvação, o milagre de você ter o seu nome escrito no livro da vida, o milagre de você entrar na cidade pelas portas, no milagre de você ser afetado essa noite por tão grande salvação. O próprio Deus se propõe a morar dentro de você a partir de hoje, se você decidir ser frutífero. É uma decisão. Quero te convidar a se colocar de pé essa noite. Eu já falei que essa palavra falou muito ao meu coração quando eu pensava nesse texto, nessa tarde desse dia.
Mas se essa palavra falou o teu coração para salvação, esse milagre que é um milagre, o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Ouvir que alguém foi curado do câncer é muito bom. Ouvir que você levantou de uma cadeira de roda é melhor ainda. Ouvir que Deus restaurou teu casamento, isso é maravilhoso. Ouvir que Deus te deu uma família, te deu um norte, isso é muito bom. Mas o maior milagre é a salvação da sua alma. E isso é uma atitude individual. Você já reparou? Por mais rico que seja o ser humano, ninguém é sepultado junto com ele no mesmo caixão. É individual. A nossa saída desse mundo, ela é individual. Então não olhe para o que vão dizer, não olhe para a justificativa que você terá que dar. Mas receba Cristo essa noite no teu coração. Abra o teu coração para Ele. Se você está vivo, se você está de pé, é porque ainda tem uma esperança para você. Então, abre o teu coração essa noite e fala: Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Muda a minha vida. Faz isso para a tua glória. Perdoa os meus pecados. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Coloque tua mão no seu coração nesse momento. Senhor Deus, estamos todos aqui interessados em te agradar, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um projeto para cada um de nós. Então não deixe, Senhor, que passe para uma outra geração aquilo que o Senhor quer fazer na vida dessa igreja nesse tempo. Não deixe que os outros ministérios que aqui estão representados essa noite venham transferir, Senhor, responsabilidade, mas que o teu nome nos encontre nesse tempo, o teu mover nos encontre nesse tempo, o teu fogo nos encontre nesse tempo, tão grande salvação nos encontre nesse tempo, para a tua glória, Senhor, no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Poder sentar? Pastor Ricardo. Queridos, que benção. Deus ministrou a sua palavra nessa noite. Chama o irmão Jorge Costa, rapidinho, correndo. Rapidinho, quero já terminar já, porque a gente tem um bolo, certo? Amém? Rapidinho. Eu sei que eu chamei muitas pessoas, né? Eu queria dar oportunidade de 2, 3 louvores. Está chegando ali o meu camarada Wilbert também, que queria que também estivesse cantando, outros aqui, mas eu preciso, né, resumir. Mas esse irmão, ele chegou aqui outro dia também, vou no culto de quarta-feira, então me amarrei. Aí ele chegou aqui e nos abençoou. Aí hoje eu não posso deixar, né, porque o pastor vai experimentando cada coisa na vida. Aí chega o irmão aqui na quarta-feira e toca um berrante, irmão, aí. E não é chofar não, é berrante, é por isso que eu falei. Isso, depois o Leandro, depois a gente vai. Então, adora ao Senhor em nome de Jesus. Ele vai estar adorando ao Senhor rapidamente e logo após a gente vai estar encerrando aí. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Deus por aí tem de montão, prometendo solução, sem a unção do poder. Só tem um que promete e vai fazer, é o dono do poder, seu nome é Jeová. Só tem um que promete e vai fazer, é o dono do poder, seu nome é Jeová.
Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Eu vivia preso no pecado quando eu fui alcançado na fé de um irmão. Ele orou e o Senhor abençoou e o anjo comemorou a minha conversão. Ele orou e o Senhor abençoou e o anjo comemorou a minha conversão. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Por aí tem de montão, prometendo solução, sem a unção do poder. Só tem um que promete e vai fazer, é o dono do poder, seu nome é Jeová. Só tem um que promete e vai fazer, é o dono do poder, seu nome é Jeová. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Eu vivia preso no pecado quando eu fui alcançado na fé de um irmão. Ele orou e o Senhor abençoou e o anjo comemorou a minha conversão. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus. Esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Esse é o Deus. Esse é o Deus, esse é o Deus da nossa salvação. Acima de Deus, nada. Abaixo de Deus tem o que a gente quer e tem o que a gente não quer. Tem onde vai nossa mente e muito mais além de nossa mente, que só iremos ver um dia quando chegarmos lá. Aí você vai dizer, agora eu estou vendo a cidade santa, a videira verdadeira e o meu galardão. No repique do berrante, soa um som maior, representando as 7 trombetas, derrubando as muralhas de Jericó. Se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma muralha para cair na tua vida? Tem. Você sabe qual é a muralha. Para ela cair só depende de você. Você pode mandar o pastor orar 10 vezes, quantas vezes ele quiser. Mas se você não quiser, Deus não quer. Agora, quando você quer, Deus permite. Sabe por quê? O livre-arbítrio, a presença, a palavra dele confirma. Se você quer, eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. Quando Caleb e Josué viu, disse, a terra é boa. 10 desaprovaram e 2 aprovaram. Sabe o que aconteceu? A vitória está garantida. Glória a Deus. Cadê a irmã Graciete? Isso. 2 minutos. Pode sentar, pessoal. É rápido e ligeiro. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje, né, como é o aniversário do pastor, não podemos deixar, né, de fazer uma brincadeirinha com ele, né, de fazer uma... Daqui a pouco. Mas se prepara, pastor. Gostaria de chamar o irmão Wilson, que ele viesse fazer aqui um momento de reflexão. Wilson? Wilson está aqui não? Surpresa!
Jesus. Amém. Pensou que ia ficar livre de mim, né? Vou pegar a carona do pastor Cristiano. Aqui só tem gente linda. Amém? Você vai sentar? Só vai sentar? Só vai ficar em pé? Vai chorar aí mesmo? Hoje eu estou em dúvida. Hoje eu estou em dúvida se quem vai chorar vai ser ele ou vai ser eu. Amém? Vamos? Pronto? Graça e paz, amados. Muito bom ver vocês aqui. Eu pensei que eu era o mais longe que veio te visitar. Mas já começou a chorar? Só pode ficar ali para mim olhar para o senhor? Eu pensei que eu era o mais longe que veio visitar. Mas não foi eu, não. Tem uma pessoa aqui mais longe ainda do que eu. Certo, Marcela? Deus abençoe. Vamos. Hoje está sendo um dia muito especial para o Senhor, aliás, para todos nós. Aqui estamos agradecidos a Deus pela sua vida e seus familiares. Falar do seu Paulo, Ricardo ou Fuli é fácil. O difícil é falar o Senhor não ver seus olhos brilhando de alegria e felicidade, emoções, ver seus olhos lacrimejando, mas isso não fica por aqui, são tantas emoções. O Senhor sempre está pronto para atender, prontidão é a sua característica em cada situação da igreja e da comunidade. O seu serviço é sua característica, o fruto do Espírito totalmente visível em sua vida. Estamos aqui para confraternizar de alguém muito especial, importante para nossos irmãos de fé, convidados, aniversários do nosso querido Chorão. Aliás, desculpa, pastor, Fuli. Quem diria, né? Estamos aqui outra vez para apresentar um homem em sua bondade, gentileza, caridade, humildade e mansidão. Por isso, recebemos a sua teimosia. Sim, teimosia de A a Z. Mas calma, isso não é o seu, mas é herdeiro. Não lhe pertence, apenas prossiga o seu rumo. Sua presença em nossa vida nos transporta sabedoria que vem plantada da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje é festa, sim, festa de alegria, amor, bondade, esperança, por dias melhores. Somos sobreviventes de uma pandemia pela qual passamos. Que cada segundo de felicidade que o Senhor nos proporciona seja retribuído em dobro, para que o Senhor e sua família, que o Senhor possa continuar até a vinda para lhe buscar, para irmos para Rio das Ostras. Desculpa, li errado. Pastor, que tenhamos certeza que Deus irá derramar chuvas de bênção na sua vida. O senhor pode ser chamado de pastor Paulo, pastor Ricardo, pastor Costa, ou até mesmo pastor Fuli, como nós, pelo qual o senhor é muito com a sua carisma, e é um privilégio e exemplo a seguir, de merecida todas as suas vitórias que tem consagrado. Quem diria, né? Até aqui o Senhor tem chegado, e com muito bom poder, para ver o dom de Deus sendo revelado diariamente em sua vida. E no seu ministério, creamos que o Senhor tem muito orgulho da forma do seu serviço prestado para o seu ministério e o seu trabalho em comum. O seu amor transborda, não somente das palavras, mas são proféticas, mas também
nas suas simples formas de convivência mútua. Sabemos também que a sua vida de pai, esposo, pastor e a sua vida de trabalho certamente não deve ser fácil, além de todas as responsabilidades e dedicação ao seu ministério. Nossa igreja tem homenagem, tem um homem muito chorão, mas de lágrimas sorridentes, que supera qualquer expectativa, pois o Senhor e será sempre um pastor que sempre está um passo à frente das nossas incertezas. E esperamos que essa nova idade venha com muitas conquistas e felicidade, que esteja sempre presente em todos os momentos da sua família, que lhe atura, mas lhe gostam e te amam. Ter um amigo como o Senhor é muito fácil, que a bênção divina de todos nós, e como sentir a presença de Deus em cada palavra que foi dita, o Senhor é muito especial para todos nós. Que o Senhor é um sonhador, um vencedor de sonho, é uma pessoa que realiza com sucesso as suas ovelhas, mas que em muitos momentos é um sofredor incompreendível, mas é um líder amoroso e reconhecimento de suas ideais, compreendedor e defensor do reino de Deus. Quando somos crianças, nós perguntamos o que queremos e o que fomos quando sermos grandes. Muitos de nós respondemos jogador, policial, bombeiro, médico, advogado, enfim, muitas profissões. Não sabemos o que o Senhor disse quando era criança, mas sabemos que estamos muito felizes por ter o seu chamado vindo de Deus, para ser um servo dedicado à palavra do Pai Celestial. Paulo Ricardo Costa Foli, nós agradecemos de toda a sua paciência, dedicação, que até aqui isso não é nenhuma despedida, mas obrigado por ter ser aquilo e o que o Deus quer que o Senhor seja, possa. Porque, dessa forma, o Senhor tem sido uma grande bênção para todos nós que nos rodeiam e que nos conhecem. Em nome de toda a congregação da Primeira Igreja Batista do Guarani, queremos te desejar um feliz aniversário e que o Senhor possa, e que o Senhor Deus possa continuar te dando força, sabedoria para fazer a sua obra e alegria com ousadia, que é a sua marca característica. E a Primeira Igreja da Igreja Batista do Guarani diz para o pastor Foli: uhul! Consegui falar, não chorei. Amém. Obrigada, irmão Wilson. Então, meus amados irmãos, o pastor, né, falou que não queria presente, né, mas que cada um dos visitantes, membros, quem pudesse, né, trazer um alimento, né, como um presente, né, para a doação aqui com o pastor Leandro, né. Aqui está, né, o presente dele, né. Mas não podemos deixar, né, de te dar presente, né. O senhor aqui falou que queria, né, 1 quilo de alimento, né, de alimento processo e tal, mas o senhor falou que queria um presente exclusivo. O senhor lembra? O senhor queria um Camaro vermelho. Camaro. E, então deu ruim. mas o seu Camaro vermelho está lá na porta. Não vai lá buscar? Vai lá, pastor. Vai lá, pegar o seu Camaro vermelho. Eu lembro que era Camaro, hein, gente? Que eu fiquei, por que ele pediu o vermelho e não pediu o amarelo? Eu gosto mais do amarelo. Não podemos deixar de fazer uma pegadinha. Bota no chão, pastor. Pastor, no chão. Ué. Assim. Vambora, dirige teu Camaro aí, ó, vermelho. Uhul! Aê, gente, ele ganhou o Camaro vermelho que ele pediu de presente. Vai dar uma voltinha.
Agora vamos ver se ele é um bom motorista, hein? Viu? Pediu? É porque ele estava carregando, não deve estar muito carregado ainda. É o motorista que é ruim? Então, o senhor ganhou o seu Camaro vermelho, né? Mas também, né, você faz a sua parte da brincadeirinha, né? Mas gostaria de chamar a irmã, a diaconisa Rita, que ela pudesse trazer uma lembrancinha, né, para o pastor. Ele não queria presente, né? Mas... É seu presente, só não pediu? Obrigada, Rita. É só uma lembrancinha, né? Porque ele não queria presente, mas não podemos deixar, né? De agradar esse grande homem, né? Nas nossas vidas, né? Que tem sido uma bênção, né? E obrigada, né? Pela oportunidade, pastor. Toma aqui o seu microfone. Isso mesmo. O carrinho é um presente, né? Vou brincar, rapaz. Eu lembro quando meu pai, quando a gente comprou um, eu quebrei em uma semana, lembra? Lembra disso? Irmãos, com alegria muito grande que nós estamos aqui nessa noite para celebrar 45 anos de vida, né? Como eu disse, tem hora que Deus fala assim, pergunta e faz isso. E eu desejei no coração de não ganhar presente mesmo, né? E eu ganhei alguns presentes, como ganhei esse presente, mas o meu maior presente era a gente doar alimentos lá para o centro de recuperação, né? Coletando vidas. E Deus colocou isso no meu coração e eu falei para a igreja, eu falei, olha, no meu aniversário não quero presente, você traga 1 quilo de alimento não perecível, material de limpeza, para abençoarmos o centro de recuperação coletando vidas. E isso foi uma coisa que muito me alegrou o coração, porque eu pude ver a alegria que as pessoas dessa igreja têm em doar. Eu pude ver a alegria das pessoas que foram convidadas, falaram, não, pastor, pode deixar que eu vou levar, não vou levar 1, não, vou levar 2, pode deixar comigo. E aí descobriram lá no meu trabalho que eu ia fazer esse momento aqui na igreja, e foram algumas pessoas lá na igreja e juntaram lá no trabalho, e juntaram também. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu pude ver o coração de Deus em cada pessoa que está ao meu redor. Cada pessoa que está aqui nessa noite é um coração de Deus, tem um coração de Deus, um coração voltado para abençoar. Vocês que estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por isso aqui, pela doação. Muito obrigado por você estar aqui. Se você está aqui hoje, pode contar. Você passou na minha vida e marcou. Pode contar. Marcou para bem. Né? Marcou para bem, a gente sabe disso. E a gente conversa, a gente fala muito. Tem gente que passa na nossa vida e marca para bem. Você marcou para bem. E é muito bom ter você aqui. Não vá embora, por favor. Quero te dar um abraço. Tem bolo, né? Tem um bolo ali na mesa. Me deram lá um Camaro vermelho, fizeram uma arrumação ali. A gente vai tirar uma foto. Mas, olha, você é muito especial para mim, pode ter certeza. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Não posso deixar de agradecer a minha família, minha esposa, minhas filhas, né? Que estão ali, que são tops, estão comigo direto, meus pais, meus tios, em especial a minha igreja. Não vou citar nomes, que se eu citar nomes eu cito um, não cito outro. E você, meu irmão, que está aqui nessa noite, meu amigo, muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe, tá bom? Estou crescendo, estou chorando pouco, né? Isso. A gente chora depois em casa. Pastor Leandro Marques, vem cá. Ele quer dar uma palavra, né? Tive a alegria de conhecê-lo. Homem de Deus. E tem um trabalho excepcional
maravilhoso. Se tivesse foto aí, podia até colocar, né? Para mostrar para esse povo o quanto o irmão tem abençoado a vida. Então, eu vou te dar a palavra e aí depois a gente ora consagrando esses alimentos. Amém. Vou cantar hoje não. Outro dia eu canto. Muita gente já cantou. Eu acho muito contraditório e paradoxal, mas nada é paradoxal no reino. Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que no dia do aniversário do pastor, o pastor que ele ama e que é, né, uma espécie de mentor dele, prega uma mensagem sobre maldição. É muito legal isso. Sério. Eles te deram um carro de bullying, por isso que ele chora, coitado. As ovelhas mais... Bom, deixa pra lá. Aí a ovelha dá o carrinho para ele. Carrinho. Isso que é presente? O pastor dele prega sobre maldição. Não tem como ele não chorar. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Nada disso é paradoxal. Porque, irmãos, nos últimos 10 anos eu tenho andado pelo Brasil e pelo mundo, e o que eu vou falar agora não é profecia, não é nada de vaticínio, e nada escatologicamente interpretado, mas é algo que está acontecendo e vai acontecer. Os próximos dias vão ser sombrios. A mensagem que o pastor acabou de trazer é uma mensagem pertinente para dias difíceis. Os dias que Paulo falou para Timóteo, dias trabalhosos. Se nada mudar nos próximos meses, em pouco tempo nós vamos ter perseguição nesse país. Não estou sendo aqui político, não estou falando nada que você não saiba, é só você ler os noticiários e a antropologia desse momento. O mundo está entrando num momento muito grave. A América Latina, a Europa, o Oriente Médio. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: esse carro é muito simbólico, porque vivemos tempo de pastores de carros importados, pastores com anéis, pastores que ostentam títulos. Alguns nem querem mais ser chamados de pastores, né? Já existem outros títulos mais proeminentes. Mas quando encontra um pastor que no dia do aniversário prefere pedir alimentos, e eu falo isso porque você não fica vaidoso, esse é um pastor para os nossos tempos, para os tempos que vão vir. Escute o que eu vou falar, mais na frente você vai entender. Vão chegar tempos em que alguns dos pastores que são muito proeminentes na mídia, em alguns lugares, vão pegar aviões e vão sair, e vão sumir, porque vão ser tempos trabalhosos. Mas graças a Deus, que Deus conservou pastores chorões para continuarem nesses tempos, que não querem Camaros, mas que querem mandar alimentos para uma casa de recuperação que acolhe prostitutas, cracudas, traficantes e mulheres vítimas de violência. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, porque no meio de tempos sombrios, Deus manda gente como Paulo Ricardo. Gente que chora não é porque é chorão, não. Gente que chora porque tem sensibilidade. Numa época em que o campo missionário mais difícil de pregar não é o quilombola, não são as tribos indígenas, não são os povos inatingíveis. O campo missionário mais difícil de atingir são os corações de pastores. E Deus consegue atingir teu coração ainda. E eu glorifico a Deus pela tua vida, cara. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Quando precisar, a gente está aqui, né? Vamos orar. O pastor Cristiano vem para cá. Para ele, né? Está aqui, ó. Ele pediu para entregar para o senhor. Vem para cá também. Eu descobri que tu gosta dele, cara. Gente boa. Nunca foi preso à toa.
Só gosta de rap? Me amarra. Cadê o pastor Elias? Vem cá, pastor Elias. Tá aí. Isso. Ele vai estar orando, agradecendo ao Senhor. Quero agradecer, irmãos. Por favor, não vá embora. Fecha aquele portão. Pastor Diego, vem para cá, pastor Diego. Pastor Diegão também chegou aí. Pastor Elias vai estar orando, apresentando todos os alimentos que foram recolhidos, consagrando nas mãos do Senhor. E logo após, meu pastor vai estar petrando a bênção apostólica. Por favor, não vão embora. Nós temos ali um momento para a gente tirar foto. Gostaria muito de tirar foto com você. Enquanto isso, vai sendo servido o bolo, tá bom? E você não deixe de me dar um abraço ainda hoje. Fecha esse portão em nome de Jesus, tá bom? E obrigado por todos que cantaram, obrigado por todos que estão aqui. Vocês são bênçãos demais. Amo vocês. Vamos orar, igreja. São tantas coisas que Deus tem feito no meio do seu povo. E quando a gente se depara com um momento desse, não tem como a gente ficar feliz. Então feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, Deus de amor. Deus, neste momento onde os teus servos, Pai, estão aqui para te glorificar, para te agradecer, Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesta oportunidade, Deus, nós queremos, Deus, apresentar, Deus, todos esses alimentos. Ó Deus, cada vida, Pai, que trouxe, que ofertou, ó Deus, que da mesma forma o Senhor possa multiplicar na vida de cada um. Que eles possam, Pai, a cada dia ter o amor nos seus corações em doar. Ó Deus, quantas pessoas, Pai, carentes, que agora neste momento, Deus, não tem, Senhor, um pão para comer. Eis aí o teu servo, meu Pai, ofertando, Pai, esses alimentos. Mas o que nós queremos nesta noite, Deus, mais e mais, é oferecer as nossas vidas ao teu altar. Ó Deus, nós queremos compartilhar com o Senhor a nossa alegria, Pai, pelo mais um ano, pelo mais um aniversário que tu concede ao teu servo. Ó Deus, pastor Ricardo, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, o teu servo, dando a unção do teu Espírito, Deus, sabedoria, Deus, para ele conduzir esta igreja, o qual o Senhor colocou em sua responsabilidade. Toma cada membro, toma cada ministério, Pai, desta igreja, e que eles possam, Deus, a cada dia se alegrar. Muito obrigado pela vida, Senhor, do teu servo que trouxe a palavra também. Obrigado por tudo, Pai. É nossa oração agradecido em nome de Jesus. Amém. O pessoal estava falando que veio gente de longe, eu vim do Amazonas. Eu acho que eu ganhei. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito Santo que já habita em nós, te conduza, desde agora, até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam...